Queridos, que Dios los bendiga en Cristo Jesús. Yo soy el misionero Samuel grabando esta serie, La Buena Noticia de Dios, el Evangelio. Bienvenido. Hoy es nuestra tercera entrega de este material, de esta serie de lecciones, y es un tiempo precioso estar aquí con usted. Qué bien que estás viendo ese video. Bienvenido. Qué bien que estás compartiendo. Qué bien que está con nosotros participando de esta serie de estudios. Queridos, ese es un tiempo muy especial. En esta tercera lección de hoy, nosotros vamos a dar continuidad hablando sobre, el tema de hoy es el hombre, el pecador. Las dos entregas anteriores, la primera lección hablamos sobre qué es el Evangelio. La segunda lección hablamos de Dios, el Creador justo. Hoy estaremos viendo ese hombre. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es el hombre? Y para eso quiero invitar a usted para leer conmigo, por favor, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 3. Por favor, vamos a leer del versículo 9 al versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 9 al versículo 20. ¿Ok? Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos 3, 9 dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 al versículo 20. Queridos, ahora yo quiero leer ese mismo texto en el idioma quechua. Romanos capítulo 3, versículo 9 al versículo 20. Escuche la palabra del Señor. Imainachta chantari, no ganche, judioska, mana judioka kunamanta, asuan alincho canche, chaiga mana hinacho, mia ninchechnia, judiosta, mana judioka kunatapis, tukuininku, huchapi kaskankuta, Dios manta, que el cascapi ni uhpis mana huchayoka cancho, entendieja mana pipis cancho, Dios ta mascaipis mana llachta cancho, tukuinincho, cheja ñamanta, pantacunco, hinachta mana kahma tucunco, mana pipis alni kahta huaca canchos, ni ullapis, togorin conja, kicharisca, covacha hina, niscancuan chawa yanco, palascancurta, catari veneno hina, simincoja, junta, caixa, maldiçoa, raia, palaiua, ima, os haita, rinco runata, wainiuntinian culpa, maipichus, por escanco perca, alien calça manacancho, hasta wampis, nyaucairilha, songo, tiaico, nyantaja, mana, resincucho, diosta, manchachincoiga, ni yuya nincupi cancho, yachanche leipa niscanca, leipi kahkunapa, churasca, cascanta, caipa chapi cachica runas, chinyachi chisca, canancu, tucui runas, dios pa peque, pa kempi, huchachasca, ricurinancurpa, leipa camachiscaininta, huascanaico,
Manapipis Diospa Nyaupa Checa Runapa, Kawaskankochu, Kawaskachu Kanka, Manachaiha, Leinechta, Huchayo, Cascancherta, Reparancurche. Romanos, capítulo 3, versículo 9 al versículo 20 de la Santa Palabra de Dios en el idioma quechua. Queridos, para empezar essa classe de hoje, eu quero ver com você esta série e esse texto que hemos leído é o que nós vamos a desarrollar hoje sobre el hombre, el pecador. Vamos falar sobre a depravação total, vamos falar sobre a caída do homem, vamos falar sobre o pecado. Por favor, ponga muita atenção, tome seus apuntes, se queres pausar o vídeo para volver a ler os versículos, contestar aí o questionário. Estou compartilhando também a guia de estudo para que você possa ter acesso a los questionários, a las perguntas, para que pueda contestar nesta série. Bem-vindo uma vez mais. Não podemos nos olvidar que houve um pastor, um teólogo, chamado Charles Simeon. O teólogo Charles Simeon dizia o seguinte respeito ao poder do Evangelho. Que dizia Simeon? Que o Evangelho humilha al pecador, exalta al Salvador e promueve a santidade. E uma vez eu compartilhei essa frase em meu Facebook, um amigo, um querido amigo, me chamou e disse, pero missioneiro, como você vai dizer que o Evangelho humilha a las pessoas? Aqui que digo, humilha al pecador. E eu, tratando de explicar a ele, falei da seguinte maneira, que não é o predicador que vai humilhar al pecador, sino o próprio Evangelho, mostrando seu pecado, sua condição pecadora. Deixa-me explicar dessa maneira. Nuestro mundo necessita saber desesperadamente lo bajo que ha caído a humanidade, ou seja, o pecado. Necessita também lo alto que Jesucristo ha ascendido e lo que Deus requiere de su pueblo. Por isso que o poder do Evangelho humilha al pecador, exalta al Salvador e promueve a santidade do pueblo de Deus. Esto é o Evangelho. E o que é impressionante, déjame te dar um detalhe aqui que me impressionou mientras estava estudando esse texto, preparando essa classe de hoje. Desde Romanos, capítulo 1, versículo 18. Tome nota. Desde Romanos, capítulo 1, versículo 18, passando por el capítulo 2, todo el capítulo 2, hasta Romanos, capítulo 3, versículo 20, nós podemos chamar a primeira parte do Evangelho. Ou seja, Evangelho parte 1. E você vai entender por que isso ao final da classe. Acompanhe a classe para entender por que de Romanos 1:18 a Romanos 3, versículo 20, é chamado por los teólogos, por los estudiosos da palavra de Deus, a primeira parte do Evangelho, Evangelho parte 1. E vamos estudar por quê. Pero tenho aqui duas perguntas para começar. Escute a primeira pergunta, por favor. Quando compartes o Evangelho com outras pessoas, há algumas palavras ou alguns conceitos que parecem não entender? Quando estás compartilhando o Evangelho com outras pessoas, a boa notícia de Deus que hemos visto na classe, a primeira classe sobre o que é o Evangelho. Se você não veio, por favor, vai estar na descrição do vídeo aí agora, o link para poder acceder, poder ver essa primeira classe. Foi gravado para explicar o que é o Evangelho. E explicando o que é o Evangelho, há algumas palavras que você não entende, alguns conceitos? Ou seja, indo à segunda pergunta, quando compartes o Evangelho com outras pessoas, há algumas palavras ou alguns conceitos, algumas ideias que parecem ser molestos para essas pessoas? Então, escute isso. Um componente central do Evangelho que a gente a menudo não entende ou rechaça de maneira enojada, airadamente, é a enseñança da Bíblia acerca de qual é o problema básico da humanidade. Há um rechaço sobre esse problema básico da humanidade. Assim que vamos dedicar todo o nosso estudo de hoje a este tema. E vamos falar hoje da depravação do ser humano, do pecado do ser humano. Para entender o Evangelho, para entender as boas notícias,
tenemos que explicar a primeira parte. Ou seja, para que sea um evangelho completo, necessitamos entender que é o pecado. Então, a ideia principal da classe de hoje sobre esse tema é o seguinte: o problema fundamental da humanidade é que todos somos pecadores por natureza. E quando falamos por natureza, estamos falando de nascimento. Hace parte, é intrínseco a nós, está dentro de nós, mais que um problema externo, mais que um problema del meio da sociedade, é um problema que está dentro de nós. Mira, há um texto precioso, tome nota por favor, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, habla sobre como, portanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y Romanos capítulo 5 va a tratar de desarrollar que por causa del pecado de un hombre llamado Adán, el representante de la humanidad, el cabeza de la humanidad, el que representa a la humanidad, o sea, el primeiro ser humano criado sobre la faz de la tierra, él peca. E por el pecado de ele, como consequência, el pecado entrou ao mundo e todos os descendientes de Adão, descendientes físicos de Adão, heredam el pecado. Então, por natureza somos pecadores. E diz o texto, e por eleição. Ou seja, somos pecadores por natureza e por eleição, por decisão. E é interessante que, por lo tanto, então, como consequência, estamos bajo a ira de Deus. Escute isso. Não se olvide que nós pecamos, cometemos pecados porque somos pecadores. Ou seja, o pecado que cometemos é resultado de nossa natureza pecaminosa. Não ao revés. Não é que primeiro eu tenho que cometer um pecado e para que em consequência eu seja um pecador. Não. Não está primeiro o hecho para depois o resultado. Não, por el contrário. Está primeiro el hecho, a verdade é que sou um pecador e como pecador eu vou a cometer pecados. Então, resumindo, a frase diz: pecamos porque somos pecadores. Como dijo Davi en el Salmo 51, versículo 5. Davi dijo: sé que soy pecador desde que nací. Sim, desde que me concibió mi madre. Salmo 51, versículo 5. A realidade do pecado vem por natureza. Ou seja, em Gênesis capítulo 1 e 2, vemos um padrão perfeito do reino de Deus. Deus cria a humanidade, Deus cria a natureza, Deus cria o cosmos, Deus planta um jardim dentro aí del Edém, um huerto del Edém, um lugar maravilhoso, um jardim, um huerto. Põe aí na primeira pareja, um lugar perfeito. Gênesis 1 e 2. Pero Gênesis 3 vai falar da caída do homem, do pecado que entra no mundo. Ou seja, desde Gênesis 3 estamos enfrentando o problema chamado pecado, essa natureza que recebimos por herência. Escute isso. Gênesis 3 trata de la desobediência do homem. Ou seja, todo o que hemos visto em Gênesis 1 e 2, o patrão perfeito do reino de Deus na terra. Gênesis 3 vemos um reino pecaminoso, a entrada do pecado. E desde então, todas as pessoas nascidas desde a caída de Adão e Eva hasta hoje são assediadas por el pecado. Nascem com a natureza pecaminosa, são assediadas por el pecado e debilidades que solo a gracia de Deus pode redimir e salvar. Em outras palavras, desde Gênesis capítulo 3 entramos em uma batalha. E que batalha é esta? É uma guerra espiritual. Ojo, que é interessante, me gusta muito a maneira que o pastor Miguel Núñez, de la Iglesia Bautista Internacional, ele responde dessa maneira. Quando alguém lhe pergunta ao pastor Miguel Núñez: pastor, que tiene a decir-me sobre o matrimônio? E o pastor Miguel Núñez contesta, hace outra pergunta dizendo: que queres saber sobre o matrimônio? Queres saber o plano perfeito de Deus no matrimônio de Gênesis 1 e 2? Ou queres saber o matrimônio depois de Gênesis 3? Ojo, por exemplo, se alguém lhe pergunta: pastor, que tiene a decir-me sobre, por exemplo, esse tema de aborto? Em Gênesis 1 e 2 não havia aborto.
Pero desde Génesis 3, el mundo pecaminoso, la entrada del pecado, entra el aborto. Usted se da cuenta de que todas las respuestas referentes a la humanidad tienen que ver en Génesis 1 y 2 y tienen que ver con Génesis 3. El patrón perfecto de Dios en Génesis 1 y 2 y el mundo pecaminoso en Génesis 3. En otras palabras, desde Génesis 3, la humanidad está en guerra. Y es una guerra espiritual, es una opresión maligna. Por eso que ese texto que he leído con usted de Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 20, es una de las declaraciones, es una de las más claras declaraciones del problema más fundamental de la humanidad en toda la escritura. Ojo, el problema de la humanidad hoy no es el coronavirus. Yo estoy grabando ese video en el año de 2021 y nosotros estamos pasando por un conflicto grande de la pandemia del coronavirus. Quizás vas a ver ese video en algún año más adelante, quizás vas a ver en algunos años más, pero hoy mientras estoy grabando ese video en julio de 2021, la humanidad está siendo azotada, está siendo castigada por ese problema llamado coronavirus, la pandemia. Pero el problema fundamental de la humanidad no es el coronavirus, no es. Por el contrario, la Biblia va a decir que se llama pecado. La raíz de todos los problemas se llama pecado. El gran problema de nosotros de la humanidad es que miramos los frutos de este gran árbol. Miramos los frutos como la corrupción, el adulterio, la pornografía, la mentira, la pedofilia, el homicidio, todos los pecados de engaño, de chisme, de maledicencia. Miramos frutos y olvidamos que la raíz principal de ese gran árbol se llama pecado. Entonces es momento de volver a las escrituras y descubrir, investigar, estudiar de acuerdo a las escrituras ese problema llamado pecado. Y es interesante porque Pablo ahora está llegando a un argumento, al fin de su argumento más arrasador. No se olvide que desde Romanos 1:18 Pablo está tratando de su tesis, de su argumento, que toda la humanidad está bajo pecado. Pero en ese texto de Romanos que he leído, Romanos 3, de 9 al 20, es la última parte de ese argumento, de esa tesis del apóstolo San Pablo respecto a la depravación de la humanidad. Y cuando Pablo llega en su punto más alto de su explicación, de su argumento, su propósito en ese texto de Romanos 3, 9 al 20, el propósito del apóstolo San Pablo es probar que todos los hombres, sin distinción de raza, cultura o religión, son culpables delante de Dios. O sea, el pecado alcanzó a todos, sin excepción. En el juzgamiento divino, todos los hombres, todos los seres humanos serán callados por la culpa. Todos, sin excepción. Entonces no se olvide que Pablo va a tratar de ese tema con mucha profundidad. En el texto que hemos leído de Romanos 3, del 1 al 20, de 9 al 20, Pablo va a tratar de la doctrina de la depravación total. Essa palavra depravação necessita ser entendida dessa maneira. Era uma palavra usada em la metalurgia, era uma palavra usada em la indústria. Quando um metal, algo que estava produzindo aí, um material, não era aprovado, não passava por la prueba, esse material era desechado, era botado, porque não foi aprovado. Então ele passou a ser chamado de um material depravado. A depravação vem desse conceito de la metalurgia, de la indústria de metales, quando um material não era aprovado e era rechazado. Que significa? El ser humano foi provado e passou por, não foi aprovado. Foi provado no huerto de Edén e sofreu a desaprovação. Sofreu, vamos a dizer assim, déjame encontrar a palavra em castelhano, reprovado. Reprovado. Não passou por la prueba. Por isso que nós chamamos a depravação da humanidade. Desde o pecado de Adão, então, basado em isso, todos os seres humanos foram afetados em todas as áreas da vida por el pecado. E Pablo aqui vai usar textos do Antigo Testamento para acusar tanto a judíos
Quanto a gentiles, com respeito ao pecado, Pablo vai usar textos de los Salmos, vai usar textos de Isaías também, para provar que toda a humanidade está bajo o pecado. Não se olvide que Pablo, o grande teólogo, o grande apóstolo, o grande missioneiro Pablo, vai usar textos do Antigo Testamento. É um estudioso, é um homem com uma carga de conhecimento tremenda do Antigo Testamento. E ele vai usar em seu argumento textos do Antigo Testamento. Então, quando Pablo empieza em Romanos capítulo 3, versículo 9, a desarrollar essa rebelião humana e probada e que está na experiência da vida humana, tenho algumas perguntas aqui para usarmos esse texto de Romanos 3 como referência, ¿ya? Então, o texto que vamos estar estudando é Romanos 3. Por isso, vou fazer algumas perguntas. Por favor, camine comigo nessas perguntas, para poder contestar de la maneira correta, usando as Escrituras. Não se olvide que nossas respostas estão em las Escrituras. Amém? Pergunta 1. Segundo esse texto que hemos leído, ¿cuántas pessoas são justas delante de Deus? Esse texto que hemos leído, de Romanos 3, 9 al 20. ¿Cuántas pessoas são justas? Mira comigo o versículo 10 de Romanos 3. Romanos 3, 10 diz assim: não há justo, nem há uno. Então, Pablo aqui vai dizer que não há justo. Nadie é justo. Tanto os judíos, ou seja, o povo de Israel, que se considerava justo, que se considerava santo. Pablo dijo, nem a ustedes. E muito menos os gentiles, ou seja, todos os povos que não são judíos. Ou seja, Pablo está mostrando que o pecado afetou a todos, sem exceção. Ou seja, queridos, não há nenhuma raça, não há nenhuma cultura, nenhuma etnia, nenhum país, nenhum pueblo, nenhuma língua que pueda considerar-se livre do pecado. Todos são pecadores, de los menores a los maiores, em todos os países, em todas as etnias, aún nos lugares mais lejanos da terra, todos são pecadores. E Pablo vai mostrar que o julgamento divino, o julgamento de Deus vai abraçar a todos. O pecado foi para todos. E é interessante ver aqui que Pablo explicando isso, quer dizer que não há um solo ser humano que por si mesmo pode buscar a Deus ou que haga algum bem que mereça a salvação. Porque mira, aqui está a pergunta 2. E nos versículos de 11 al 18 desse texto de Romanos que estamos leyendo, em los versículos 11 al 18, Pablo dá vários exemplos do Antigo Testamento de nossas maneiras de pecar. Mira que Pablo vai dizer aí, por exemplo, versículo 11, Pablo vai dizer que as pessoas estão, nadie entende a Deus, nadie busca a Deus. Você se dá conta de que quando Pablo dijo que não há quem entenda, está falando da mente, está falando da razão humana? Em seu pecado, o ser humano não entende a Deus. Em seu pecado, também dijo que não há quem busque a Deus. O coração do homem, quando habla de coração, habla de voluntad. Então, não se olvide, tome nota, quando hablamos de mente, hablamos de razão. Mente, razão. Quando hablamos de coração, hablamos de voluntad. O homem caído em seu pecado, tanto sua razão quanto sua voluntad está afetada, por isso que não busca a Deus. Então, Pablo vai mostrar, por exemplo, mira o versículo, vamos a ver uma lista, versículo 12, todos se desviaram, são inúteis, perderam seu propósito, perderam sua utilidade, como um sal que perde seu sabor, e como dijo Jesus, não serve para nada mais senão para ser pisado por los hombres. Um ser humano caído em seu pecado se vuelve inútil. E você vai ver desde o versículo 11 ao versículo 18 uma língua que engana. A boca é um sepulcro aberto, boca llena de maldição, pés que vão a derramar sangue. Há uma lista que Pablo vai usar os textos de los Salmos, os textos de Isaías para mostrar. Você que está tomando nota, é importante isso. Tome nota. Salmos 14, versículo 1 al 3. Salmos 14, versículo 1 al 3. Como também Salmos 53, versículo 1 al 3. Salmos 53,
versículo 1 al 3. Lea después, usted va a ver que Pablo está citando, Pablo está hablando de los salmos para explicar la depravación, el pecado de la humanidad. Pero también Pablo va a decir Salmos 5, versículo 9. Salmos 5, versículo 9. Quando chegamos allá no versículo 18, versículo 17 de Romanos 3, Pablo vai citar Isaías 50, capítulo 59, versículos 7 e 8. Então, Pablo também vai repetir Isaías capítulo 59, versículos 7 e 8. Pablo está usando textos do Antigo Testamento para mostrar a depravação do ser humano. Então, como a sal que perdió su sabor, ou a fruta podrida que não serve para mais nada, nenhum propósito útil, assim também os homens são vistos, todos como arruinados. Disse o teólogo John Murray. Ele disse que assim como a sal perde seu sabor e a fruta podrida perde seu propósito e não serve para mais nada, assim eles, o ser humano caído em seu pecado. Essa é a realidade do pecado. Por isso que esse tema ofende tanto a algumas pessoas. Alguns dizem, não me hables de isso, me estás ofendiendo. Quem é você para me acusar dessa maneira? O que estás dizendo, missionário? Me estás chamando, me estás ofendendo, queridos. A palavra de Deus, como he leído, como expliquei al princípio, o poder do evangelho humilha al pecador. Humilha al punto que o pecador tiene que reconhecer su pecado. Não há como recorrer a um Salvador, não há como recorrer, aceitar a oferta, aceitar o regalo da salvação, se uno não entende que está miserável, que está enfermo. Exemplo, não necessita de medicina os sanos, sino os enfermos. Essa é a realidade do pecado. O pecado é uma enfermidade mortal. Por isso necessita entender sobre essa enfermidade para recém conhecer a sanidade, a cura. Essa é a realidade do pecado. Então vamos a seguir vendo aqui. A pergunta 3 diz assim: se estás com su guia, estás usando a hora, mira a pergunta 3, que nos ensina acerca da natureza humana o extenso catálogo de pecados que cita Pablo. Não se olvide que nesse texto que hemos leído, do capítulo 3 de Romanos, nosso texto base, versículo 9, hasta o versículo 18, há uma extensa lista de pecados. Então, Pablo vai mostrar que todas as áreas da vida foram afetadas. Tome nota disso, é interessante. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Perdão, capítulo 3, versículo 10 al 12. Versículo 10, 11 e 12. Está falando do problema do homem para com Deus. É seu problema para com seu Criador. Versículo 10, 11 e 12. Pero capítulo 3, dando seguimento, versículo 13 e 14, Pablo vai mostrar o problema que o pecado traz ao ser humano, e o pecado é consigo mesmo. O problema é com uno mesmo. O problema que uno enfrenta em seu corpo, em sua alma. Versículo 13 e 14. Seguindo a linha aqui de raciocínio, a linha de estudo, versículo 15. Versículo 15 al 17. Pablo vai dar uma lista do problema do pecado do homem com o prójimo, com outra pessoa. Então, só resumindo, versículo 10 al 12 é homem e Deus. Versículo 13 e 14 é o homem com ele mesmo. Versículo 15 al 17 é o problema com o prójimo. E o versículo 18 e 20, Pablo vai mostrar o julgamento del culpable. Pablo vai mostrar como vai ser esse julgamento delante de Deus desse pecador não arrependido, um pecador que não correu aos braços de Cristo. Como será o julgamento desse pecador? Em outras palavras, o que Pablo está tratando de explicar aqui é que o pecado impregna, o pecado mancha, o pecado afeta todas as áreas da vida, ok? Então, escute isso. É interessante porque o homem pecador tem seus olhos cerrados, tem seus ouvidos tapados e está marchando rumbo ao inferno.
Esta é a realidade do homem pecador. É importante entender que a Bíblia disse, a palavra de Deus disse, que o Deus deste siglo cegou o entendimento de los incrédulos, para que não vejam, nem les resplandeça a luz de Cristo. Sabes que as pessoas estão ciegas. É interessante, eu uso esses lentes, pero aún, para mim, ver lejos é uma dificuldade. E eu não estou falando que as pessoas que, por exemplo, estão sem Cristo, veem com dificuldade, como eu vejo. Eu necessito poner lentes para ver com claridade. Não, não é isso. O que a Bíblia diz é que os pecadores não veem com dificuldade, não têm uma miopia, senão eles estão ciegos. Ciegos, os olhos estão cerrados, não podem ver, não veem nada, não desfruta da glória de Deus. É como uma pessoa que não vê, uma pessoa com problemas visuais, pero que não vê nada, está passeando em meio à natureza e é surda igual, não pode escutar, aunque há tanta beleza a seu alrededor, ruídos de pájaros, de águas, há árvores, frutales, flores, ele não pode ver e não pode escutar, sentir o que está a seu alrededor. Essa é a realidade cruel del pecado. Ojos cerrados, oídos tapados. Por isso que Pablo disse, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há, nadie. O homem é ciego em seu pecado. Se o Espírito Santo não atua nesse homem, se o Espírito Santo não obra nessa persona, se o Espírito Santo não quita sus tapones de los oídos para oír as verdades do Evangelho, do glorioso Evangelho de Cristo, se o Espírito Santo não abre seus olhos para ver a majestuosidade, a majestade, a glória de Cristo por meio do Evangelho, nada pode passar. É necessário a ação, a obra do Espírito Santo em la vida dessa pessoa. E já dizia o pastor Charles Haddon Spurgeon, ele dizia o seguinte, que é mais fácil crer que um leão se vai volver vegetariano de que um pecador se vai convertir-se sem a ação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele está cego. Ele está surdo às verdades divinas. O pecado cegou o ser humano. O pecado tapou os ouvidos ao ser humano. Por isso é necessário entender essa doutrina. Porque eu não posso caminhar por la vida como se todo fuera muito lindo. Eu não posso predicar um evangelho, dizer que todo está bem, quando em verdade estamos lidando com pecadores. E eles necessitam ver sua condição ante Deus. Houve um predicador em Estados Unidos e ele dizia o seguinte: eu não predico sobre o pecado. E lhe perguntaram, por que não predica sobre o pecado? E ele dizia, não, as pessoas vêm carregadas com seus problemas da semana. E quando entra à igreja domingo, quer escutar uma palavra buena, linda para suas vidas. E não, como les vou a falar sobre o pecado, les vou a cargar mais culpa. Não sou eu que cargo culpa em nadie. Cada um está carregando sua própria culpa. E essa culpa se chama pecado. Nós, como ministros de Deus, como predicadores do Evangelho, como missioneiros de Deus, devemos abrir as Escrituras. E como diz o pastor Spurgeon, suelte as Escrituras. É como soltar um leão de sua jaula. Suelte o leão. Não necessita ensinar um leão a actuar. Sua natureza como leão vai actuar. Suelte a palavra. Hable a palavra. Predicador que estás vendo esse vídeo agora, querido companheiro de missão, de obra de Deus. Você que está vendo esse vídeo, suelta a palavra. Não tenhas medo. Predica a palavra. E é o Espírito Santo que vai convencer o ser humano, vai mostrar a culpa que ele tem, que está carregado de pecados. Suelta a palavra. E como um leão, vai sair a palavra e vai fazer seu papel. Como disse Isaías, a palavra não volverá vazia, sino cumprirá seu propósito. E nessa primeira parte do Evangelho, na primeira metade do Evangelho, como já expliquei na introdução, habla sobre o pecado da humanidade.
habla sobre esse estado de depravação e está marchando rumo ao inferno, à perdição. Vão morrer em seus pecados. Você que está vendo esse vídeo, quizás você não entregou sua vida a Cristo todavia. Quizás você está nessa situação, está encadenado por seus pecados, por los vícios, por la maldad. Solo Cristo pode liberarte, abrir seus olhos. Solo o Espírito Santo de Deus pode quitar, liberar seus ouvidos, seus olhos, para que você dê meia volta e vuelva hacia atrás e corra nos braços de Cristo e escape da perdição. Corra a Cristo. Solo Ele. Solo Ele, solo Cristo, solo Cristo. Aleluia, aleluia. Pergunta 4. No versículo 11 do texto de Romanos 3 que estamos lendo, versículo 11, Pablo afirma que não há quem busque a Deus. E no versículo 18, Pablo finaliza seu catálogo de pecados dizendo: não há temor de Deus em seus olhos. Como crê você que estas coisas, como cree que se relaciona estes pecados com todos os outros que Pablo menciona? Então, vamos entender aqui, desde o versículo 11, Pablo vai dar uma lista de pecados, um catálogo de pecados. Quizás eu leí aqui hoje na tarde, mientras estava preparando esse texto, um comentário interessante que o teólogo William MacDonald dijo que se Pablo quisiera dar um catálogo completo de pecado, Pablo aqui nesse texto, déjame explicar, Pablo nesse texto de Romanos 3, ele dá uma lista de pecados, pero não tão detalhada. Quizás se fuera hoje, quizás se Pablo fuera dar uma lista hoje, de acordo com a realidade que estamos vivendo também, não? William MacDonald dijo que Pablo poderia, dentro desse texto estão os pecados sexuais também, de adultério, de homossexualismo, de lesbianismo, toda a perversão sexual, a bestialidade, a zoofilia, a necrofilia, a pedofilia, a prostituição, o abuso, o estupro, a lujuria, a pornografia. Mira que quando habla de pecado, aunque não há uma lista tão extensa, pero todo o que está dizendo aqui é que essa inutilidade, essa depravação do ser humano abraça todos esses pecados, pero também pecados associados à guerra, como a destruição de inocentes, atrocidades, os campos de concentração que houve na Segunda Guerra Mundial, as muertes por la guerra, tortura, todos esses sacrifícios, todas essas guerras tribais, todo isso, como também os pecados dentro de um matrimônio, como a infidelidade, o divórcio, a violência contra a pareja, tortura mental, abuso de niños e aún mais mutilação, roubo, fraude, estafa, corrupção, pecados de la língua, como profanar, como chistes imorales, linguagem obscena, maldição, blasfêmia, mentira, chismes, murmuração, outros pecados como a borrachera, a dependência de drogas, a drogadição, o orgulho, a envidia, a codicia, a ingratidão, o ódio, o racismo. Mira isso, todo está aqui dentro, E o versículo 11 ao versículo 18, Pablo, aunque não dá uma lista extensa, Pablo está tratando de mostrar aqui que não há um bueno, não há nem sequer um. Pablo empieza a falar de la garganta, de la língua, que sale algo do coração do ser humano. Em outras palavras, o versículo 11 habla dessa inclinação que empieza com a pessoa não busca a Deus, não quer a Deus, não tem temor de Deus. Versículo 18. Versículo 11 diz que nadie busca a Deus. Versículo 18 diz que não há temor de Deus. Você se dá conta de que a fuente destes pecados tem que ver com a relação do homem com Deus? E Pablo explica muito bem esse tema em Romanos capítulo 1, 18 adelante, dizendo de que as pessoas rechazaram a Deus e por haver rechazado a Deus entram nessa espiral, essa decadência
que van bajando cada vez a un nivel más terrible. Entonces el versículo 11 al versículo 18 va a mostrar esse abandono intencional de Deus. No teme a Deus, como dijo Provérbios 1:7, que o princípio da sabedoria é o temor a Jeová. Todo empieza com temor a Deus. Então, mira, Pablo parece indicar aqui que a causa fundamental de todos estes pecados é que as pessoas han rechazado a Deus. Todo empieza com Deus. Se han rebelado contra Deus, se negam a temer a Deus e a honrar a Deus como deve ser honrado. A coisa não empieza de um ser humano com outro ser humano, a coisa empieza um homem se descarriando de Deus. E como consequência desse abandono intencional, dessa apostasia, que é esse abandono intencional de Deus, como consequência vem toda essa desgraça que estamos lendo. Abandonaram a Deus, han dejado a Deus, han abandonado al Senhor. E é interessante que todos estes textos aqui que Pablo está usando do Antigo Testamento, agora usando em Romanos 3, todo tem esse comum, esse algo em comum, esse princípio del temor a Deus que foi abandonado. E aí todas essas consequências que estamos vendo. Mira a pergunta 5, por favor. Em nossa cultura, muita gente pensa que não há nenhum estándar de lo que é moralmente correto ou errôneo para todo o mundo. Pensam que as pessoas ou as culturas particulares simplesmente decidem o que é correto para elas. Segundo este passagem, como responderias a alguém que creyera nisto? Déjame formular a pergunta, ampliar um pouco a pergunta. Você sabe que as pessoas têm seus próprios estándares de moralidade, lo que nós chamamos de relativismo moral ou cultural. Te explico, por exemplo, é como dizer, não, lo que eu vou a... Você está em Bolívia, missioneiro. Em Bolívia não, a gente é assim, não tolera algumas coisas, como por exemplo o homossexualismo, a gente não tolera não, o matrimônio homoafetivo, o lesbianismo não tolera. Mas aqui em Espanha é distinto, pois aqui somos uma sociedade mais avançada. A cultura aqui em Espanha é outra. Você está muito retrasado, missionário. Estás em Bolívia. Ou que estás em Brasil. Em Brasil é distinto, mais avançado. O país é mais desenvolvido. Ou em Chile é mais desenvolvido. Que estás vendo aí de Argentina, de algum outro país. Você diz, não, aqui é mais desenvolvida a coisa. Isso de que é pecado aí, ou na Bíblia está dizendo, era para aquele tempo, já não serve mais para nossa cultura hoje. Ou seja, trata o pecado como algo relativo. Você sabe que relativo é distinto do absoluto. Absoluto é firme, não cambia, é inflexível, já está firme, não pode cambiar. Pero lo relativo se cambia. Não, missioneiro, aqui não, aqui é outra realidade. Aqui nós enfrentamos de outra maneira a vida, vemos de outra maneira a coisa. E é interessante porque, escute isso, lo que é moralmente correto e lo que é incorreto é determinada por el carácter mismo de Deus, que não cambia. Em outras palavras, não é a cultura que determina lo correto e lo incorreto. Não é que você é de Espanha, você é de Chile, ou de Brasil, ou de Estados Unidos, vive uma sociedade mais desenvolvida e aí então desarrollar uma moralidade. Não, queridos, o correto e o incorreto não tem que ver com países ou culturas, sino com o que Deus dijo, que é certo ou errado, correto ou incorreto. Em outras palavras, Deus hace a cada um de nós responsáveis para viver de acordo a seu caráter. Quem disse lo que é bueno e lo que é malo é Deus. El árbol del conocimiento del bien y del mal no podría ser tocado por Adán, porque solo Dios es quien determina lo cierto y lo errado, lo bueno y lo malo. No es Adán. Adán tratando de criar su próprio patrão de moralidade. Adán tratando de dizer, no Deus, lo que has dicho não me parece muito bem, eu vou estabelecer meu próprio patrão. E Adão come del fruto del árbol.
Por eso que el pecado es esa maldad de que el hombre se pone ahora en contra de Dios tratando de establecer su propio patrón. Ele disse, não, tudo é relativo, vá de acordo à cultura, vá de acordo ao país, vá de acordo ao siglo que estamos, o siglo XXI, o siglo da tecnologia, o siglo do desenvolvimento humano, científico, econômico, político, vivimos em outro siglo, isso da Bíblia, foi escrito para aquele tempo, aqui que habla em contra da prostituição, era para aquele tempo, habla em contra do homossexualismo, era para aquele tempo. Trata de relativizar lo que é absoluto. Deus é absoluto, o caráter de Deus é absoluto e não cambia. Deus não cambia. Aunque os homens aprueben leyes em contra de las leyes de Deus, Deus não cambia. Deus sigue sendo absoluto. Deus não é relativo. Deus não cambia de país para país. Las leyes de Deus, o caráter de Deus não cambia de los siglos para los siglos. Não. Deus é sempre eterno. Deus é imutável. Essa é parte de seu caráter. Deus é imutável. Em ele não há cambio. Não era que Deus era dessa maneira antes e agora Deus cambiou. Não. Hay que tener atenção a esse detalhe. Porque as pessoas estão tratando o pecado como algo relativo. No seamos tão radicales, sabes como es somos la gente, la cultura cambió. No, los cristianos son muy radicales. ¿Qué es ser radical para usted? ¿Qué es ser radical? ¿Es no aceptar el pecado? ¿Este es ser radical? ¿Qué es vivir de maneira relativa para usted? ¿Es aceptar todo lo que están diciendo? A cada semana usted cambia de opinión. A cada mês você tem uma nova referência. O que é isso? Ou seja, os cristianos são tratados e são burlados por ser radical? Ou será que você diz, não, os cristianos são assim nomás, são muito radicais, não me gusta o cristianismo, queridos? Não tem que ver com ser radical, tem que ver com seguir o caráter de Deus. Deus não cambia e por isso nós não podemos cambiar igual. Não é que temos uma palavra hoje e outra palavra amanhã. Não podemos. Sea vuestro sim, sim, e vuestro no, no. Lo que passar de isso proviene del maligno. E relativismo moral proviene del maligno. Não há nada absoluto nisso, porque não obedece ao caráter de Deus. E o pecado é tratado como chiste. Você se deu conta que o pecado, por exemplo, o adultério, la prostitución, la mentira, e incluso he escuchado mucho tiempo eso, ¿no? Las personas dicen, es broma, es una broma. Un rato, quando eu cheguei a Bolívia, eu tratei de entender isso porque me confundia harto isso. Eu dizia, que é isso broma? E a vezes escutei pessoas dentro da igreja contando seu testemunho, ou às vezes em alguma atividade cristiana, religiosa, a pessoa dizia, não, missionário, é uma broma. E quando eu descobri o verdadeiro significado, a intenção dessa palavra, e o significado dessa palavra, que é mentira. Ou seja, a pessoa falava uma mentira, e depois dizia, isso é uma broma. E eu dizia, pero isso não é verdade. É uma mentira. Não é mentira, é uma broma. Um rato só há verdade e mentira. Então, se não é verdade, é mentira. O absoluto de Deus é isso, verdade e mentira. O absoluto de Deus é quando Jesus dijo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E o absoluto de Deus é quando Jesus chama os fariseus de hijos del diablo. E diz, ustedes são hijos del diablo, porque o diablo é o padre de la mentira. E quando ele miente, hace lo que é comum a ele, que é mentir. Desde o princípio ele miente. Você se deu conta que na Bíblia Jesus é a verdade e o diablo é a mentira? Você se deu conta que não há uma terceira opção? Você se dá conta de que só há verdade e há mentira? E como dijo o querido pastor em Brasil, Hernández Dias Lopes, o pastor reverendo Hernández Dias Lopes, ele disse o seguinte, que uma media verdade é uma mentira completa.
Una media verdad es una mentira completa. Entonces tratar de entender isso não é uma broma. E hoje mesmo eu estava verificando uma publicação de uma fiesta espiritual que eu publiquei no Facebook, que eu tive a oportunidade de participar, e fizeram um comentário, e abaixo dele comentário escreveram: é uma broma. Eu excluí esse comentário, porque nós outros cristianos não podemos falar bromas, não podemos falar mentiras. Você se deu conta que esse relativismo moral trata as mentiras como se fueran uma coisa tonta, um chiste? Não só a mentira, sino o chisme, sino o engano e tantas outras coisas como um chiste. Pero esto es el resultado del relativismo moral, donde nada más es pecado. Ahora no, vamos nos poner ahora, estamos muy avanzados, no hay que caminar de esa manera. Y ahí aún todavía liamos los cristianos de radicales, porque nosotros seguimos el carácter de Dios. No mentimos, no podemos engañar, no podemos robar, no podemos hablar malas palabras, chistes que van a engañar, coisas feias, e tratar isso como se fosse uma broma, um juego, e todos vão a reír, incluso dentro da igreja. Não, isso está mal, isso está mal. Pero mira comigo agora, estamos em Romanos capítulo 3, por favor. O versículo 19 diz que, assim diz Romanos 3, 19, escute, eu vou ler, já? Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces vai aqui a pergunta: que significa, de acordo a esse texto, que significa ser responsável ante Deus? Por que toda boca se calhará? Hemos hablado de la lista, não vê, de pecados, Romanos 3, del 11 al 18, o ser humano, o pecador. Pero agora vem o juzgamento. ¿Por que entonces todos os seres humanos se van a calhar nesse juzgamento? Não se olvide que todo ser humano, todo el mundo, estará de pie delante de Dios, el juez. Los libros son leídos y a cada uno de los acusados es dada la oportunidad de contestar las acusaciones hechas contra ellos. Es un juzgamento. Agora Pablo está poniendo un escenario de un juzgamento. Entretanto, a la medida que su culpa va siendo expuesta, ellos no tienen lo que decir, su boca es silenciada, no habrá ninguna palabra en su propia defensa. Permanecerán callados, esmagados por el peso de las pruebas en su contra. Lo que Pablo está tratando de explicar aquí es que en este juzgamento, todo ser humano vai estar callado. E eu agarrei hoje aqui um comentário explicando um pouco mais sobre isso. Eu quero ler conosco esse comentário. Ou seja, em outras palavras, aqui está a base da condenação humana caída em pecado. A base da condenação é essa. A lei aqui que Pablo dijo que, de acordo com o que disse a lei, são todas as escrituras do Antigo Testamento. A lei, as escrituras hebraicas, o Torá principalmente. Os 5 primeiros livros, começando por Gênesis hasta Deuteronômio. Então, a base da condenação dessa pessoa é a absoluta justiça de Deus. Aqui diz aqui, todo el mundo quede bajo el juicio de Deus. A lei de Deus foi violada, foi rompida e não foi satisfeita. E mais também, outro detalhe aqui, ponga atenção. Escute isso. Todos são pecadores. E nessa linha há um julgamento justo, pero fatal. Há uma condenação justa e final. Escute isso o que disse o pastor, o teólogo William Hendrickson. Ele disse que a figura usada por Pablo aqui é dramática, inolvidável e amedrentadora. Dá medo. Todo el mundo está delante de Deus. Aí então as pessoas não vão ter que contestar. Estão tão esmagados por suas culpas, os pecadores, que sua boca vai ser silenciada. A pessoa, o culpável, oirá sua sentença callado, sem nenhuma palavra em sua própria defesa.
Su causa no tiene defensa, su culpa es clara y su condenación es justa. Esta es la verdad del juzgamiento de Dios en Romanos capítulo 3 y 19. En otras palabras, estas personas, todos los que están bajo el pecado no confesado, el pecado no abandonado, el pecado no arrepentido y el pecado no perdonado por medio de Cristo Jesús, essas pessoas vão ser esmagadas por seus pecados e eles não terão que dizer nada, a culpa. Nadie habrá para justificar essas pessoas. Não haverá um abogado, el justo Jesucristo. Não haverá para eles, porque eles nunca recorreram a Ele mientras estavam vivos. Por isso que devemos recorrer a Cristo mientras estamos vivos, nosso supremo abogado. Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, tenemos un abogado, el justo, Jesucristo. Él es nuestro abogado delante de Dios. Cuando vengan las acusaciones, los libros abiertos, todos siendo juzgados, Jesucristo, nuestro abogado, nos defiende delante de Dios. Pero sin Cristo no hay defensa. Sin Cristo, el juzgamiento es fatal, es final, la sentencia es justa. Dios es un justo juez. Não há coimas, não há corrupção, não há como comprar esse juzgado. Não há. Ele é um juez justo, que por isso todos se vão acalhar. E agora o versículo 20 de Romanos 3 diz assim: já que por las obras de la lei nenhum ser humano será justificado delante de ele, porque por meio de la lei é o conhecimento del pecado. En esse versículo 20 há uma pergunta, é a pergunta 7 de la guia. Segundo esse versículo, como responderias a alguém que te dijera, por exemplo, alguém te pergunta assim, não? Ah, sou uma pessoa bastante buena, estou seguro de que Deus me aceptará al final, porque me he portado melhor que a maioria da gente. Como você vai responder a essa pessoa que disse isso? Não, eu sou bueno, eu me he portado bem. Nunca me vou olvidar aqui, saliendo de mi casa com minha família, estávamos indo à igreja e encontrei com um senhor à porta, assim, de onde vivo, e eu falei, Dom fulano, que bem que está sano. Ele havia passado por el coronavírus, não? E eu o encontrei e digo, que bem que está sano, que bem, Deus te ha dado uma nova oportunidade. E ele dijo, Samuelito, me chamou de Samuel, Samuel, es que quizás eu hice algo bueno para que el hombre ahí me ayudara. E eu pensei, você não hizo nada bueno. Você não hizo nada bueno. Você hizo solo lo malo. Se estás vivas por la gracia de Deus. Mira que situação complicada, porque as pessoas vão a dizer, não, eu me portei bem delante de la lei de Deus. Eu nunca matei a nadie. Eu nunca adulterei, eu nunca pequei, eu nunca roubei. Eu respeitei as autoridades civis, as autoridades políticas. Pero aqui Pablo, quando vai usar a palavra lei, Pablo vai dizer que é impossível que a pessoa pueda justificar-se por las obras de la lei. Em outras palavras, nenhum ser humano será justificado delante de Deus por obras, por la lei, por obras, por algo que ha hecho. É interessante porque é importante entender que o ser humano não pode ser perdonado no tribunal de Deus por seus próprios méritos ou suas próprias obras. A lei, queridos, a lei que a Bíblia vai trazer, toda a lei que está nas leis de Deus, tudo o que passou no Antigo Testamento, tanto a lei moral como, por exemplo, os 10 mandamentos, não roubarás, não matarás, as leis expressadas no Antigo Testamento. É importante entender que a lei, a finalidade da lei. Por que temos então todo isso? E eu tomei um apunte aqui que vai te explicar bem. Não se olvide que no versículo 20 de Romanos 3 diz que por la lei viene o conhecimento del pecado. Então, escute isso. Há um teólogo chamado Burroughs. Ele disse que a lei revela la realidad del pecado,
la naturaleza maligna del pecado, la fuerza mortal del pecado y la culpa sin medicina del pecado. ¿Qué significa eso? Que la ley en el Antiguo Testamento no fue dada con el propósito de justificar, tornar a la persona justa, no, sino con el propósito de probar su culpa. En otras palabras, esa es la razón por la cual la ley nos condena. Es que nosotros rompimos la ley. Y el teólogo Martín Lutero, el monje agustiniano Martín Lutero, escribe que el principal motivo de la ley es hacer que los hombres no sean mejores, sino peores. Quiere decir que la ley va a mostrar el pecado de la humanidad, para que desde este conocimiento el ser humano pueda ser humillado, aterrorizado, esmagado y quebrantado. Y de esa manera sean llevados a salir en busca de la gracia y llegar así a aquella semilla preciosa, aquella semilla bendecida, Cristo. Entonces, explicando bien eso, la ley del Antiguo Testamento, lo que Pablo está diciendo que nadie puede ser justificado mediante la ley o por las obras. En ese tribunal, nadie podrá levantar la voz y decir, ¿sabes qué? De verdad, yo soy un pecador, pero yo hice lo bueno. Ah, sí, Dios, aquí por favor, permiso, juez, por favor, juez, Dios, por favor. Está bien, yo soy esa persona mala, culpable, pero yo hice cosas buenas también, ¿no ves? Yo hice cosas buenas, así yo cumplí la ley. Pablo está diciendo que nadie podrá ser justificado por la ley, por las obras. Y es interesante que la ley da el diagnóstico, pero no la medicina. La ley es como un espejo, muestra nuestra suciedad, pero no quita la suciedad. La ley es como una luz de una movilidad, muestra el obstáculo, el camino que está ahí, el obstáculo que está ahí, pero no quita el obstáculo. La ley es como un rayo X o como una tomografía, va a mostrar el tumor, pero no quita el tumor. La ley es como un termómetro, dice que la persona está con fiebre, pero no sana. La ley, entonces aquí que debemos entender que la ley cumple ese propósito para mostrar el pecado, traer convicción del pecado, pero no salva del pecado. Entonces la ley va a servir para mostrar al hombre cuán pecador es esa persona. Entonces es importante entender que nadie, ningún ser humano puede ser perdonado, justificado, absorbido, puede ser libre dessa condenação com base em seus méritos. Vamos caminhar um pouco mais aqui. Eu quero ver com você agora um texto que está em Efésios capítulo 5, por favor. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Se queres pausar esse vídeo agora, para quizás tomar um té, ou quizás levantar e tomar uma água, hágalo agora. Mientras estaremos aqui preparando Efésios capítulo 5, versículos 5 al 6. Excelente. Vamos dar seguimento aqui então, lendo Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Diz assim nas Sagradas Escrituras: Porque sabeis esto, que nenhum fornicário, ou imundo, ou avaro, que é idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engane con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces la pregunta 8 está basada ahora en Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. La pregunta 8 dice lo siguiente: ¿Qué dice Pablo que le ocurrirá a aquellos que practican inmoralidad sexual, impureza o avaricia? ¿Qué Pablo está diciendo aquí en ese texto sobre esses pecadores? No se olvide que aquí la palabra fornicário está hablando de inmoralidad sexual. Entonces es importante entender que inmoralidad sexual aquí tiene que ver con toda clase de pecados sexuales. No solo la relación fuera del matrimonio entre solteros, sino la relación fuera del matrimonio entre personas casadas, como el adulterio. Está hablando de la pornografía,
el homosexualismo, el lesbianismo, está hablando de las variedades, las distintas variedades de las filias, ¿no? La zoofilia, sexo con animales. Entonces Pablo está tratando aquí de toda esa inmoralidad, habla de esa inmundicia, de ser avaro, de ser idólatra. ¿Cuál es el resultado de esas personas entonces? Todas essas pessoas que praticam esses pecados, que vivem em pecado, a primeira coisa que Pablo dijo, eles não têm herência no reino de Deus e de Cristo e de Deus. Ou seja, eles vão ser excluídos do reino de Deus. O pecado sexual aqui é tratado como uma idolatria, algo que se idolatra, a pessoa vive para isso. Quizás incluso a masturbação, a pornografia, quizás los chistes picantes. La persona empieza a contar un chiste, pero de pronto es un chiste picante y todos están riendo un rato. Este es como idolatrar la sexualidad, algo que es bonito para ser disfrutado dentro de un matrimonio. Ahora está sucio, está manchado. Entonces Pablo está diciendo que esas personas, los inmorales, no van a heredar el reino de Cristo. Queridos, la inmoralidad, la inmoralidad y la salvación son cosas opuestas. En otras palabras, el pecado entra por una puerta y la alegría de la salvación sale por otra puerta. No hay como convivir en la misma casa, en la misma habitación, pecado y santidad. O vive en pecado o vive en santidad. Por isso que Davi, quando cometeu o pecado, en Salmo 51, Davi dijo, Senhor, vuelve a darme la alegría de la salvación. Porque el pecado quita la alegría de la salvación para aquellos que son salvos. Y el pecado conduce al infierno a aquellos que no son salvos. Mira que situación terrible. Entonces, por eso que nadie que continúe en la práctica de sus vicios, de sus adicciones, de sus pecados, tiene parte en el reino de Dios y de Cristo. Nadie entrará en el reino de Dios. E para dar um texto bíblico clave para esse tema, que estamos vendo esse tema de Efésios agora, hemos visto Romanos 3, agora estamos em Efésios capítulo 5, versículo 5. Está o tema de Apocalipse, para dar referência, Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27 de Apocalipse diz assim: No entrará en ella, ou seja, en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Apocalipse 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. También Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Apocalipse 22, 15 dice: Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y que hace la mentira. Mira, aqui está dizendo que essa classe de... Quando habla de perros aqui, não está falando de los animales, não, os perritos vão estar... Não, está falando de... É uma maneira de dizer pessoas que vivem uma vida sem Deus, vivem em pecado, vivem uma vida de maldade, vivem uma vida cometendo coisas que se parecem como perros, callejeros, não têm um senhor, não têm um dueño, actuam de maneira instintiva, por sua natureza pecaminosa. Não está falando de animais, está falando dessas pessoas que caminham de maneira instintiva, por sua natureza pecaminosa, e cometem pecados. E os hechiceiros, os fornicários, os homicidas, os idólatras, e todo aquele que ama e hace mentira, podemos dizer também as bromas que hemos falado já. Então essas pessoas não vão heredar o reino de Deus e de Cristo. Pero também não se olvide, a pergunta 9 diz que sobre quienes vendrá a ira de Deus. Mira, o versículo 6 de Efésios 5 e 6 diz que a ira de Deus viene sobre os hijos de desobediência. O problema de nós é entender sobre a ira de Deus, porque tratamos a ira de Deus como se fosse uma ira humana, não? Eu estou irado, eu me vou a vengar porque me pisaram mi pé, me traicionaram, me roubaram mi coche, me vou a vengar, estou irado. Pero a ira de Deus aqui tem que ver com a
con el castigo de Dios, un castigo justo, una ira santa y justa contra el pecado. E aqui vai dizer contra os hijos de desobediência. Em outras palavras, são pessoas que suelen vivir em desobediência e em pecado sem arrepentir-se. São chamados na Bíblia de hijos de la ira de Deus. A todos são hijos de Deus. Um rato. Que hijos? Hijos de la ira ou hijos por adopção por meio de Cristo? Como é isso? É que todos somos hijos de Deus. A humanidade sem Cristo. A humanidade que não foi adotada na família de Deus por meio de Cristo, que rechazou a Cristo, são hijos de ira, hijos de desobediência, e o castigo de Deus vendrá sobre eles. Não se olvide que em Romanos, o próprio livro de Romanos que estávamos lendo antes, capítulo 1, vai tratar de isso. O próprio Romanos, capítulo 1, vai dizer de la ira de Deus que vai ser derramada sobre os pecadores, sobre as pessoas que vivem lejos de la voluntad de Dios. Essa é a verdade. A ira de Deus vendrá. Então, basado nestes dois textos, Romanos capítulo 3 e Efésios capítulo 5, vamos considerar estas duas passagens. Como você pode descrever agora a condição natural da humanidade delante de Deus? Basado em Romanos capítulo 3, que estamos lendo nosso texto base, e Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Podemos entender que que todas as pessoas são pecadoras, sem distinção. E podemos entender que a ira de Deus está em contra de todos os pecadores. A ira de Deus vendrá contra pecadores. A ira de Deus vendrá. Pergunta 11. Estamos quase terminando, já? Estamos quase terminando. Tal e como hemos comentado em estudos prévios, mira lo que interessante. Antes não hemos comentado isso. ¿Qué hemos comentado? Escute. El Evangelio es la buena noticia sobre lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ok? Isso hemos visto. Agora vai a pergunta. ¿Por qué es importante entender lo que enseña la Biblia sobre nuestro pecado y la ira de Dios? ¿Por qué es importante entender ese tema del pecado y la ira de Dios? A fim de compreender e abraçar o Evangelho. Em outras palavras, por que devemos entender sobre o pecado para poder abraçar o Evangelho? Alguns perguntam, pero por que eu devo então estudar esse tema do pecado, pecado? Por que não vou direto à cruz de Cristo, a la salvação? Déjame dar-te alguns pontos aqui para que você tome, por favor, nota. Entenda bem, porque Romanos 1:18 a Romanos 3:20, del capítulo 1:18 al capítulo 3, versículo 20, é o que Pablo chama a primeira parte do Evangelho. Pablo trata, mira, são 3 capítulos tratando de pecado. Pablo podia haver dito, não, vamos direto ao Evangelho. Porque interessante esse detalhe. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos 1:16, Pablo dijo: porque não me avergüenzo del Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, al judío primeiramente e também al griego. Por que então, depois de dizer que o Evangelho é poder de Deus e Pablo não tem vergüenza, por que Pablo então passa a falar de pecado? É como se... É importante entender isso, porque alguns dizem, não, vamos direto à cruz, vamos direto a falar da salvação, de las coisas, o bem-estar que Cristo traz, a paz que Cristo traz. Mas se vamos a seguir a lógica, a didática, a enseñanza de Pablo, Pablo hace como uma introdução, porque não me avergüenzo do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, a todo aquele que crê. Pero Pablo vai desenvolver agora. Primeiro o pecado. Pablo muestra o pecado, muestra a realidade do ser humano. Por isso que vuelvo a repetir, desde Romanos 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos 3, 20, é sobre o pecado que Pablo está falando. Então, temos um problema, e é o pecado. Conocer esto nos humilha, nos aterroriza, nos quebranta, esmaga nosso orgulho, quebranta nosso orgulho.
E assim então somos levados a salir em busca de uma graça salvadora, dessa semilla bendecida, Cristo. É o que dijo Martín Lutero, e eu já leí esse texto. Martín Lutero é muito claro em explicar que há que entender isso primeiro, para depois buscar aquilo. Uma tão grande salvação para o pior problema da humanidade. Só se pode entender tão grande salvação na cruz de Cristo quando entendemos o grande problema da humanidade, que foi que levou Cristo à cruz. E esse problema se chama pecado. Então, puesto que todos nós somos pecadores delante de Deus, é inútil, querido, se comparar com os demás para tentar ser melhor delante de Deus. Não, é inútil. Delante de Deus todos são pecadores. Então, nosso estándar, concluindo o estudo aqui, nosso estándar, nosso patrão é a santidade de Deus. E delante da santidade de Deus todos somos pecadores. Pero, isso vamos a ver em seguida, na conclusão. Há pero aqui. Há pero que temos que ver. Vamos seguir aqui. Então, temos que fazer uma avaliação honesta de nós mesmos. Temos que entender que somos pecadores. É uma avaliação honesta de nós mesmos. Aqui quita toda arrogância, todo orgulho, toda vanidade, toda vanaglória. Isso que eu sou fulano, eu sou... Não, queridos, todos somos pecadores. Entenda isso, por Cristo. Que o Espírito Santo convença seu coração para entender que eres um pecador também. E aí ele estava assistindo aqui com minha família um dibujo maravilhoso sobre John Wesley. E esse dibujo mostrava que cada vez que John Wesley ia entrar nas igrejas e predicava, John Wesley dizia, ele grande pastor John Wesley, né? Ele dizia: eu sou um pecador e vocês também são pecadores. Os irmãos expulsavam a John Wesley da igreja. E eles diziam: que estás dizendo? Que somos pecadores? Somos santos? E John Wesley era expulso da igreja. Foi expulso hasta que seu irmão Charles Wesley dijo: não há mais igrejas que puedas predicar, John, porque te estão expulsando de todas. E hasta que John vá, é linda a biografia de John Wesley, hasta que ele vá a um centro mineiro, um lugar onde estão trabalhadores, escravos, em verdade, são escravos. E John Wesley chega e começa a predicar: eu sou um pecador, você também é um pecador. E um homem começa a orar e dizer: sim, eu sou esse pecador. Hable mais, por favor, predicador. Que lindo, é um dibujo, pero eu chorei ayer. E John Wesley começa a predicar que somos todos pecadores, que necessitamos da graça de Deus. E as pessoas aceitam, recebem a Cristo como seu Salvador. Pero John Wesley empieza predicando sobre o pecado, lo que em sua cidade foi rechazado, botado das igrejas. Aliás, naquele centro mineiro, John Wesley predica o mesmo evangelho, falando do pecado e dessa graça salvadora. As pessoas são tocadas por el Espírito Santo, se arrepiendem, correm para Cristo e são perdonadas. Por isso aí está. Eu tomei nota aqui de algo que escutei há muitos anos sobre o que é humildade. E nesse processo de entender o pecado, necessitamos entender que é humildade. Humildade não é pensar menos de mim, sino pensar menos em mim. Em outras palavras, não é que eu sou um gusanito de Deus. Não, isso não é humildade, querido. Há pessoas que às vezes dizem: eu sou um gusanito, eu sou tão terrível, eu sou pequenito. E quando sai da oração, maltrata a los demás, é orgulhoso, é mentiroso. Isso não é humildade. Humildade é pensar menos em mim e dizer: Senhor, eu sou um desgraciado pecador. Eu necessito de ti, Senhor. Eu não puedo. Eu necessito de ti. Isto é humildade. Reconhecer que somos pecadores, pero que há um Redentor, há um Salvador, e é Cristo, Corra para Cristo. Corra para Cristo. E é importante, déjame ler a conclusão aqui. A ideia básica desse tema de hoje, sobre o pecado,
es que cuando comprendemos la profundidad de nuestro problema, nos regocijamos en la gloria de la salvación. Cuando entendemos que fuimos esclavos del pecado, nos alegramos todavía aún más de que Cristo nos haya liberado de la esclavitud. Usted que foi liberado da esclavitud del pecado, alabe al Senhor agora. Goce-se en el Senhor. Fuiste libre. Já não há mais nenhuma. Romanos capítulo 8, Pablo dijo, por lo tanto agora já não há mais nenhuma condenação. Para quem? Mira, todavia é um tema del tribunal, todavia um juzgado, que hemos leído em Romanos 3, versículo para terminar 19 e 20, el juzgamento de los pecadores. Pero ahora aqueles que estão em Cristo, Pablo vai dizer em Romanos 8:1, ahora pues, nenhuma condenação há para los que estão em Cristo Jesús. En el día del juzgamento, não habrá condenação para los que estão em Cristo. Habrá vida, já há perdão hoje e allá. Ah, que lindo, la confirmação, el martillo sobre la mesa, no de juzgamento, no de condenação, sino de libertad completa. Venga a gozar del gozo de su Senhor. Pase, venga, hijo. Que lindo, que lindo. Essa é a maravilha do Evangelho. Entender que somos pecadores. E quando entendemos que a ira de Deus estava em contra de nós a causa de nossos pecados, nos alegramos de que Cristo haya pagado essa pena e na cruz, essa deuda, e agora estamos reconciliados com Deus, somos considerados justos delante de Ele. O livro de Romanos, hasta o versículo 20 que hemos leído, capítulo 3, explica o seguinte: que a doutrina de la gracia predicada por el apóstolo Pablo se basa firmemente em uma doutrina adequada del pecado, porque Pablo sabia que solo uma pessoa convencida del pecado tiene interés em aquele que salva del pecado. Escreve o teólogo Geoffrey Wilson. E eu tenho aqui um apunte final para ler com você, que llenou meu coração de gozo, porque disse assim esse apunte. Depois vou ler um versículo para terminar. O texto que estamos considerando hasta aqui, Romanos 3:20, em la carta de Romanos, é o final de la apresentação que Pablo dá de la primeira metade do Evangelho. Pablo levou capítulo 1, capítulo 2, gran parte do capítulo 1, capítulo 2 e parte do capítulo 3 para evidenciar que necessitamos de salvação. De agora adelante, Pablo vai abrir um novo tema em sua carta, mostrando como podemos ser salvos. Se Pablo viesse detenido sua carta aqui, no versículo 20, a desesperação tomaria conta da humanidade. Pero entonces não haveria salida e seríamos condenados a la desesperação de los existencialistas que não veem esperança para a humanidade. Por lo tanto, entretanto, graças a Deus, a porta de esperança é apresentada. O caminho de retorno a Deus é apontado e o mensaje de salvação é anunciado. ¿Dónde? En el versículo 21, que vamos a empezar a desarrollar desde a próxima classe. Romanos 3, 21, dice assim: Pero ahora, que Pablo? Pero ahora, depois de explicar toda a realidade do pecado, ahora, aparte de la lei, se ha manifestado la justicia de Dios. Romanos 3, 21. Se manifestou a justiça de Deus testificada por la lei, por los profetas, a justiça de Deus por meio de la fé em Jesucristo, para todos os que creem em Ele. É o tema da próxima classe. Na lección 4 vamos falar de Jesucristo, el Salvador. Pero el versículo 21 dice: Pero ahora, que Pablo, que pasa?
Es que hasta ahora la humanidad toda está bajo juzgamiento de Dios. Pero ahora Pablo va a pasar a desarrollar la fe en Jesucristo. La medicina para el pecado, que la ley mostró, pero no limpió, Jesucristo limpia. Que la ley mostró, pero no quitó, Jesucristo quita. El peor problema de la humanidad llamado pecado. Pablo va a presentar a Jesucristo ahora. Una justicia por medio de la fe. Y Jesucristo para todos los que creen en Él. Es el tema de la próxima clase, queridos. No pierda la próxima clase. E se você está vendo esse vídeo agora, Deus ha tocado seu coração e vês que és um pecador que necessita de Cristo. Eu quero orar com você. Eu quero orar com sua vida. Ojalá já está dando frutos de arrependimento em seu coração nesse momento. Ojalá a ação do Espírito Santo te está tocando agora e está mostrando quão pecador eres e necessita arrepender-se delante de Deus. Haga isso agora. Ore comigo, por favor. Ore em Cristo Jesus, ore. Vamos a buscar ao Senhor e nesta oração, por favor. Por favor. Vamos orar. Senhor Jesus, eu reconozco que sou mais pecador de lo que he pensado. Pero eu reconozco que não tenho forças para correr para ti, Senhor. Estou atado, estou encadenado por mis pecados e não tenho forças. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Reconozco que necessito dessa tão grande medicina chamada salvação e perdão de pecados em Cristo Jesus. E eu reconozco e entendo que Tu eres o único que puedes perdonar-me. Reconozco mis pecados. Corro hacia la cruz. Miro a Cristo agora. E a sangre que Ele derrame nessa cruz é suficiente para perdonar todos os meus pecados e purificar-me de toda injustiça. Eu reconozco que como pecador eu necessito de um Salvador. Perdona-me, Senhor. Aceita-me como Tu Hijo. Restaura-me em Cristo. Ajuda-me a viver a vida que Tu tienes para mim. Dá-me santidade, perdão. E ajuda-me a viver de uma maneira que pueda ser chamado de Tu Hijo. Que eu seja Tu Hijo por meio de Cristo, por meio da sangre de Cristo. Senhor, ajuda-me a viver em santidade, já não mais em pecado, porque o pecado já não há mais nenhuma condenação sobre mim. Agora sou justo, sou livre, sou liberto de meu pecado por meio de Cristo, não por minhas obras. Não por lo que eu he hecho, sino por meio de lo que Cristo hizo por mim. Senhor, graças por tão grande salvação. Eu te alabo, te adoro. Receba-me como Tu Hijo, em nome de Jesus. Queridos, Juan, escute isso, por favor. Você que orou comigo, você que está orando agora, nesse momento. O Evangelho de São Juan, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se você confessou seus pecados, correu hacia Cristo, você vê a cruz de Cristo agora, e vê quão grande pecador eres, pero vê quão grande salvação há em Cristo, que se arrependeu, e o Espírito Santo está obrando em você. Eu não tenho um termômetro para medir isso, eu não tenho nenhum equipo para medir isso, só Deus conhece seu coração, e sabe que de verdade estás obrando em sua vida. Eres um hijo de Deus, eres de verdade um hijo de Deus, comprado por la sangre de Cristo. Os pecados já não te atam mais, já não te encadenam mais. Eres livre, eres livre. Todo esse fardo, essa carga de pecado cai por terra. Cristo cargou seus pecados, te libera, te perdona e te dá santidade e poder e forças para seguir adelante, vencer o pecado, o mundo e o diabo.
e proclamar essa verdade a outras pessoas. Por favor, você que está escutando isto e estás livre de seus pecados agora, proclame a outros. Cuente a mais grande história. Cuente como eras um pecador antes e como Deus te liberou de seus pecados. Cuente essa história a outros. E você que está vendo esse vídeo, quizás já eres um cristiano, eres um filho de Deus, já hace parte de uma igreja. Que lindo, alabe ao Senhor por tão grande perdão, por tão grande salvação. Huya del pecado, se santifique, viva para Deus com propósito. Que Deus os bendiga a todos. Não se olvide, busque uma igreja cerca de sua casa que predica a palavra, que predica o verdadeiro evangelho, que não se avergüenza del evangelho, que não se avergüenza de hablar del pecado, que não se avergüenza de hablar del infierno e que não se avergüenza de hablar de la respuesta, Cristo Jesús. Que Deus los bendiga. Hasta la próxima semana con nuestra cuarta lección, Jesucristo, el Salvador. Yo soy el misionero Samuel Silva, grabando esses vídeos desde Bolívia. Que Deus los bendiga em Cristo. Bendiciones. Hasta pronto.